Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor foi a Banshee, com 41% dos votos. Pois é, e quem foi rebaixado foi o Bulete, sobe ao som do Titanic. Eu queria tanto falar do Bulete, tanto, mas tudo bem. Foi pra série B. Foi pra série B. Bom, falando em série B, tivemos um monstro que ganhou a série B. O Verme Púrpura venceu a nossa disputa na live. Um beijo pra quem tava lá, acompanhou a gente ao vivo, Foi votou. muito divertido. Foi muito legal. Então, a partir desse vídeo, um dos monstros que vão estar disponíveis aí já é o Verme Púrpura, que já subiu aí, então tá na série A. Exatamente. Muito bem, hoje vamos falar de Banshees e vamos começar a falar do mito, do folclore, porque Banshee é uma criatura, né, que foi adaptada para D&D e diversas outras franquias de jogos por aí, cultura pop e tudo mais, mas tudo teve origem no folclore. No folclore, né, Lina? Exatamente. A gente tem a origem da Banshee no folclore irlandês. Eram espíritos de mulheres que choravam e lamentavam a morte de seus familiares. Eles diziam que cada família tinha meio que uma mulher das fadas, né? Um espírito feminino que chorava a morte do seu familiar. Então, se você ouvisse à noite uma mulher chorando, né? O espírito de uma mulher chorando, significava que alguém estava próximo de morrer na sua família. Lembrando que espíritos e fadas eram meio que a mesma coisa, assim. Então, exato. O Banshee, a tradução literal do nome era Mulher das Fadas ou Mulher do Monte das Fadas, né? Então tem a ver aí com esse mundo sobrenatural. Bom, e tudo isso, né, essa coisa do espírito, né, da mulher fada que chora pelo familiar, né, na realidade também vem de um costume antigo dos irlandeses, né, lá atrás, que eles pagavam para mulheres chorarem nos velórios. É uma profissão muito doida, né? Exatamente. Um chorão profissional de velório dos outros, você nem conhece. Exatamente. Elas tinham um choro extremamente estridente, né? Aquele choro chamava doído, atenção, né? Aquela coisa do soluço, aquele sofrimento terrível. Né? E essas mulheres eram conhecidas como Kinners, né? Elas praticavam o ato de kin, né? Que era chorar em velórios. Alguns casos que a pessoa, sei lá, pagava com bebida, alguma coisa, e como tinha a ligação muito moralista, né, de pecado com aí aquilo, a mulher era amaldiçoada então por causa ela sofria disso. essa maldição e pode ser realmente uma das origens aí das Banshees, né, uma dessas mulheres que morriam então, em pecado. Poderiam ser nessas Kinners que se tornavam Banshees, né? Ou cada família teria a sua própria Banshee, né? Que ia chorar pela morte do próximo familiar a falecer. Ou também poderiam ser belas moças virgens que morreram muito cedo também e que também choravam pela morte dos seus familiares, né? Uma família, provavelmente, que tivesse uma morte inesperada de uma jovem, ela vai esquecer essa história de Kinners e iam colocar, né, culpa nela. Ela que exatamente. Ela que é a Banshee, essa menina que morreu e tal. Às vezes pode não ser em cada família, mas às vezes é por comunidade. No vilarejo, né? Isso aí. Num condado, num vilarejo e tal, tem uma Banshee, alguma coisa assim. Cada lugar vai ter as suas especificidades. É uma palavra? Acho que sim. Com relação ao mito da Banshee. E de diversos outros mitos desses, Exato. né? Bom, e é bom a gente ressaltar, né, que a Banshee até então, no folclore, né, ela não é uma criatura que faz mal a ninguém. Ela só aparece pra chorar, né, porque perdeu algum familiar, alguém morreu ali naquele vilarejo, né, ou alguém está para morrer. Essa é a parte sinistra, Esse né? é o mau presságio. Porque se morreu alguém, ela tá chorando, bonitinho. Se ela chora antes, com um presságio que alguém vai morrer, aí já fica sinistro um pouco. Exatamente. Mas mesmo assim não é fazer mal a ninguém, é só uma notícia. É só uma notícia. Pois então, né, a Disney mudou a história, Tchelo. É verdade. Bom, o que aconteceu é que em 1959, os estúdios Disney lançaram um filme chamado A Lenda dos Anões Mágicos, que mostrava uma Banshee nesse filme.
E era uma Banshee muito mais ameaçadora do que das lendas. Era um fantasma maldito, assim, mesmo que aparecia. Eu acredito que esse filme deve ter traumatizado muita criança. Eu não conhecia esse filme, mas eu vi algumas imagens. Meu, Os filmes assustador. dessa época 59, meu, não é pegava brincadeira, leve, não. Os filmes da Disney dessa época não pegava leve, não. Era pra criança sair chorando no meio. Eu lembro que eu achei Dumbo pesadíssimo quando eu era criança. Imagina. Eu também chorei. Mas esse filme tem uma cena... Então, Não, a nossa geração sofreu com um conteúdo infantil sinistro, né? Exato, era muito... Fofão, músicas, Cafofão, todas as músicas, com a faca enfim. dentro. Tem uns mitos aí do Fofão. Mas enfim, voltando à lenda dos anões mágicos, esse filme retrata uma Banshee de forma ameaçadora e dizem, pelo menos em alguns artigos que a gente leu, que essa imagem que foi colocada da Banshee, que colocou no imaginário norte-americano, né, diferente do que é na Irlanda, essa ideia de que a Banshee é uma criatura ameaçadora que faz mal às pessoas, além de ser um mau presságio também. Então, incorporaram elementos místicos de outras lendas numa só, né? Então ela ficou uma criatura malvada, assim, que antes não era. Então agora vamos falar um pouquinho, né, da Banshee monstro de Dungeons & Dragons. A Banshee monstro de Dungeons & Dragons pega essa ideia da Banshee como algo ameaçador e terrível, mas tem uma coisa interessante. A Banshee é um monstro, ela é maligna, né, de tendência caótica e maligna, se eu não me engano. E ela, apesar disso, ela não necessariamente vai lutar com um grupo. Ela pode conversar, ela pode resolver as coisas no papo. Se o grupo bajular ela. Porque na história de D&D, uma Banshee era uma elfa belíssima em vida, que, né, foi abençoada, digamos assim, com a beleza mágica das elfas, com a intenção de fazer o bem à humanidade, de usar sua beleza, seu carisma para ajudar, né? Fazer feitos, né? Bons, né? Feitos bondosos, acalmar os corações, né? Mas essas elfas pegaram esse dom, essa beleza natural delas e usaram para praticar o mal, né? Usaram para manipular pessoas, enganar as pessoas, né? Fazer, enfim, o que dá para fazer com quem é muito bonito, consegue manipular os outros. Exatamente. Né? E por isso elas foram amaldiçoadas. A maldição da Banshee. Por não serem as criaturas para a qual elas foram criadas, né? Agora, quem que amaldiçoou ela não fala, né, no livro se foi o deus dos elfos, né? O Corellon. O Corellon, ele pode ter sido quem deu a beleza das elfas e ele pode ter sido quem se irritou com esse... E amaldiçoou. Mas eu já vi histórias de que pode ter sido Lolth também, né? Que é a deusa dos elfos Drow, né? Que ela que é a encarregada de amaldiçoar os outros. Tem até um secto de bruxas Drow que foram amaldiçoadas e se transformaram Banshee por Lolth. Então, eu acho que todos os deuses élficos devem ter essa capacidade de amaldiçoar uma elfa, principalmente, a se tornar uma Banshee. Tem isso, só elfa poder virar Banshee, mas nada te impede de fazer um elfo virar Banshee, né? Você pode contrariar o mito e usar da forma que você quiser, não precisa seguir exatamente isso, né? Agora sim, né? Uma coisa importante é que ela, quando ela recebe essa maldição, ela não se torna uma morta-viva de cara, né? Não. Quando ela recebe a maldição da Banshee, essa elfa, ela começa a odiar tudo que é vivo. Tá? E ela não perde aquela vaidade que ela tem. Ela continua sendo aquela pessoa extremamente vaidosa. Ela não enxerga que a vaidade dela e que as ações que ela fez foram erradas. Ela meio que não se arrepende disso. E aí isso faz com que ela vá se degradando cada vez mais. E ela se isole, né? Exato. Até que chega um momento que ela se isola totalmente e morre se tornando uma morta-viva. Aí quando ela morre, ela enfim ressurge como um morto-vivo, como uma Banshee, e o local que ela morre se torna um lugar meio amaldiçoado, assim, num raio de 8 quilômetros ali em volta, e esse lugar ela não consegue sair, ela não consegue fugir desse raio, vira o território dela para toda a eternidade, e ela, ao mesmo tempo, ganha algumas habilidades sobre esse território. Ela consegue detectar a vida, né, dentro desse raio de 8 quilômetros. Ela não sabe exatamente onde a pessoa tá, mas ela tem o direcionamento, então ela
ela consegue se locomover Ela tem até um lá. ponto cardial né? onde ela vê. E não é só vida inteligente, é todo tipo de vida. E como ela é uma criatura que odeia a vida, eu imagino que esse território de 8 quilômetros Seja sem nada, seja gente. não passe nem passarinho, porque se passa, ela detecta, vai lá e mata, né? Por pura raiva, frustração e tudo mais. Não que não sobreviva algumas coisas ali em volta, pode até ter, mas eu diria que é, por exemplo, uma parte da floresta em que você só tem, sabe, ossos e restos, não tem mais nada. Eu narraria como uma coisa assim, porque ela realmente vai atormentar tudo que tiver vivo nesse raio de 8 km. Dá até pra, de repente, fazer aquelas coisas de bruxa, sabe? Assim, nas árvores, meio que pra ela espantar Uns símbolos, né? as pessoas ali daquela região, né? Pra assim, efetivamente evitar que qualquer alma viva entre lá. Agora, tem uma questão importante. Mesmo depois de morta, ela ainda continua com a vaidade que ela tinha em vida. E essa vaidade faz com que ela se interesse por algumas objetos coisas, bonitos. né? Por joias, né? Até por pessoas bonitas. Se é uma pessoa bonita, Ela vai querer morta. Ela não vai gostar da pessoa, mas ela vai ficar meio fascinada, ou pelo menos por Exato. uma obra de arte bonita, né? Por uma quadro. porcelana bonita, um quadro bonito. E aí, de repente, ela pode começar a acumular essas coisas, né? No lar dela. Ela costuma colecionar essas coisas e, como eu falei no começo, é uma criatura que dá para o grupo negociar. Então, se o grupo tiver algum objeto bonito que eles podem oferecer, né? Eles possam oferecer para Banshee, ela pode deixar eles passarem pela floresta ou alguma coisa assim. Né? Agora, não vai me errar querendo oferecer um espelho para Banshee, porque isso é a única coisa que ela não suporta. Ela não suporta ver o reflexo dela, né? Porque ela se tornou uma criatura totalmente desfigurada, né? Com aqueles cabelos emaiarados. Faz o cabelo da Banshee assim, né? Não, você tem que jogar pra frente. Não é Tá bom, não vou estragar. Imagina já tá ruim, a Samara. já. Imagina o cabelo da Samara. A Banshee é igualzinho, assim. Aquele cabelo na cara, assim, todo... aquelas roupas, grudado. assim, que um dia foram um vestido bonito, tipo, totalmente em trapos, rasgado, assim, e esvoaçantes, né? Exatamente. Só que, assim, se você mostrar um espelho pra ela, o efeito... Ela vai ficar furiosa. Muita gente vai achar que ela vai fugir do reflexo dela. Não, ela vai atacar e vai matar todo mundo. Ela vai entrar num frenesi desgraçado. Então é um perigo muito grande. O que o grupo pode fazer é fazer um dos jogadores ter um espelho no escudo, alguma coisa assim, que seja um jogador mais forte, né? Um personagem mais forte que os outros, que você quer que a Banshee foque os esforços dela naquela pessoa. Então dá pra usar o espelho como uma estratégia, mas não pra afugentar ela, e sim pra provocar ela mais, né? Então agora vamos começar a falar um pouquinho da ficha da Banshee. Bom, a Banshee, ela costuma ser um monstro perigosíssimo de começo de campanha. Eu já vi uma Banshee sozinha dar o famoso TPK num grupo inteiro. O que é o TPK? É o Total Party Kill. Exato, quando todos os players, né, os jogadores morrem. A Banshee tem uma qualidade que a gente vai falar daqui a pouco, que é muito fácil dar um probleminha desse de morrer todo mundo. Então ele é bem legal, assim, você tá com jogadores novos, né? Você consegue surpreender eles com uma Banshee, né? De repente ouvir aquele choro de longe, né? Você já dá aquele clima já de medo neles. E ela, na realidade, é um monstro que não tem estatísticas muito altas, nem classe de armadura alta, né? O que ela tem em favor dela são as resistências e o voo. Então, ela voa 12 metros. Então, ela voa bem alto, ela consegue se esquivar muito bem, né? Sair do alcance dos ataques. Dos jogadores, né? Fora isso, ela tem resistência, né? A armas não mágicas, então você vai dar só metade do dano se a sua arma não for mágica. E resistência a fogo, ácido, raio e trovão. Ela é imune também a dano necrótico, dano de frio e veneno. Exato. Então, você só consegue acertar ela com 100% de precisão se você usar uma arma mágica ou se você usar dano radiante ou dano de força, né? Que é igual ao Magic Missile. Ou psíquico. Ou psíquico. Só. São as únicas 4 formas de você dar dano inteiro. Dar um dano inteiro direitinho nela com essas 4 alternativas. Arma mágica, dano psíquico, dano de força e dano radiante. Bom, e ela também tem, né, aquelas imunidades muito conhecidas para mortos-vivos incorpóreos, né? Que ela não consegue sentir medo, ela não sente fome,
frio, exaustão, ela não consegue ficar paralisada, petrificada, agarrada. Nada disso acontece com uma Banshee. E ela, como você já adiantou, ela é incorpórea, o que quer dizer que ela pode atravessar pessoas, objetos, paredes e tudo mais como parte do movimento dela. Só que se ela ficar parada dentro de um objeto, ela vai tomar 1d10 de dano de força e até ela sair de lá. No final do turno dela, né? Se ela estiver parada dentro de um objeto. Com a criatura voa 12 metros e ainda atravessa objetos, ela é realmente muito fácil de aparecer, lutar com o grupo e sumir, sabe? Ficar batendo e correndo, sabe? Um tipo de tática de guerrilha, assim, para enfraquecendo o grupo, né? É mais inteligente do que ela ficar e lutar até a morte. É ela aparecer, causar um estrago e sumir. Exato. Né? E o grupo fica lá procurando ela, não sei o que lá, aí vai descansar, ela ataca de novo, ela ataca em momentos inesperados. Ela meio que é aquele monstro que vai atacar o grupo quando eles estão em descanso. Que aí vai pegar meio que de surpresa, de repente consegue fazer um estrago grande na pessoa que tá fazendo ali a vigília. Sim. E aí assim por diante. Ela é ótima pra ser aquele monstro que aparece quando um dos membros do grupo parte na frente sozinho, ou um fica pra trás pra fazer um xixi no mato, e aí ela aparece e pega um por vez, né? Como ela detecta a presença da vida, o grupo não vai, se tiver dentro do território dela, o grupo não vai conseguir se esconder dela. Exatamente. Então agora vamos falar um pouquinho dos ataques da Banshee. O primeiro ataque que a gente vai falar dela é um ataque que ela usa a aparência horripilante dela pra causar medo, chama rosto horripilante. Ela pode forçar qualquer pessoa que estiver a 18 metros dela a ter que fazer uma salvaguarda de sabedoria. Se a pessoa falhar, ela vai ficar aterrorizada por 1 minuto. Quando ela está aterrorizada, ela tem desvantagem para atacar a Banshee. E, além disso, ela não consegue andar em direção a ela enquanto a Banshee estiver dentro do campo de visão dela. Ela não consegue se mover naquela direção dela, né? Então, assim, unindo isso às resistências dela todas, já torna isso um fator, empecilho grande. Empecilho, né? E ela tem vida alta também. Tem bastante vida. E se você for ver uma criatura que consegue andar rápido, ainda paralisa de medo alguns membros do grupo, realmente ela ganha na mobilidade. Ela consegue isolar, né, os personagens e depois ir matando um por um. Só que também tem outra coisa. Se você passar nessa salvaguarda, você fica imune 24 horas. Você fica 24 horas imune a esse efeito. E se você sofreu o efeito, você pode repetir essa salvaguarda todo turno até você passar. Bom, ela tem um ataque básico dela, que é o toque da corrupção. Se ela encostar em você, ela causa 3d6 mais 2 de dano necrótico. É bastante até. É bastante. Só que o pra ataque nível baixo, né? O ataque é mais 4 só, não é tão sinistro assim. Até porque esse nem é o ataque principal dela. O melhor ataque dela é você que vai falar. É o lamento, né? O lamento da Banshee. Ela solta só uma vez por dia. E na verdade, gente, é o seguinte: imagina que ela começa a fazer aquele canto, né? Aquele choro doído da Banshee. Vocês já imaginam aquele lá que eu contei lá no comecinho do vídeo, né? Dos velórios e tal, né? Aquele choro soluçado, assim, triste. O lamento da Banshee entra na cabeça das pessoas que estão a 9 metros dela. Entra. E aí, todo mundo, né, que puder ouvir, não precisa nem estar no raio de visão dela, só ouvir, né? A 9 metros dela tem que fazer uma salvaguarda de Constituição 13. Se a pessoa falhar, ela cai a 0 pontos de vida. Falhou, pontos de vida. 0 pontos, caiu. Quer dizer que você está morrendo com 0 pontos de vida. Exatamente. Você vai ter que fazer aqueles testes de resistência para não morrer de vez. Você tá imediatamente no chão. Exatamente. Agora, se você passar, você deu sorte e ainda leva 3d6 de dano psíquico. É muito por isso que eu falei que essa rainha dos TPKs, cara. A Banshee... Que ela pode derrubar o grupo, né? Num grito desse, num lamento desse, ela pode derrubar. Se o grupo der azar, morre todo mundo. Fica todo mundo com 0 pontos de vida e ela só vai lá e aí espera. você vai ter que depender do seu teste de morte lá pra ver se você vai conseguir estancar ou não, né? Porque se já pensou, todo mundo falha na salvaguarda. Aí você não tem nem o clérigo pra tentar curar. Ajudar ali a curar o pessoal, né? Estancar, né? Dar um spare the dying, nada disso. Não tem o que fazer. Você vai ter que Corrida contar com contra a a sua morte. sorte no D20 depois pra não morrer. É isso Exatamente. Então agora vamos para os ganchos de aventura. Mas antes da gente começar os ganchos de aventura, só um pequeno recado. A Banshee, ela aparece em algumas aventuras, a gente não vai falar qual pra vocês já na 5ª edição, porque a gente não quer atrapalhar. Da outra vez a gente comentou sem Deu querer. Um spoiler. De um monstro que tá numa aventura e o pessoal reclamou nos comentários. Então, pra não estragar a surpresa... Não vamos falar quais aventuras aventuras não vai falar aparecem quais, Banshee. mas existem Banshees famosas e
dê uma pesquisada aí. Fica a depois dica, você, como no mestre. cenário pode ser que tenha uma aventura que aparece Banshee. Exatamente. Isso não é spoiler. Não, isso não, é no cenário todo, gente. Vamos lá. Pode ser ali Então- atrás. Então vamos lá, no gancho de aventura, Tchelo. Gancho de aventura com o Banshee, Lina. Eu pensei no gancho de aventura com o Banshee, que é o seguinte. Um mago maluco, ou uma seita, ou uma ordem de clérigos descobriu um objeto mágico capaz de gravar a voz das pessoas. Olha, o Tchelo se inspira na tecnologia do gravador. Um gravador mágico, digamos assim. E eles acabam pensando assim com a cachola deles que em vez de ficar gravando só mensagens e coisas assim, eles podem transformar isso numa arma se eles conseguirem gravar o lamento de uma Banshee nesse aparelho. Eles podem usar isso como uma granada em campo de batalha, jogar essa caixinha de som e se afastar e de repente explode aquele grito de Banshee e todo mundo que estiver em volta, né, vai morrer na hora. Então eles imaginaram uma forma de transformar essas caixinhas em arma e eles dão essas caixinhas para o nosso grupo de mercenários, que são os jogadores, e eles devem então encontrar uma Banshee e provocar ela para ela fazer esse grito. É, tem que provocar ela a ponto dela Gritar. soltar então, tem que o levar dele espelho, dela, tem né? que levar um espelhinho para dar aquela provocada nela. E Banshee tem uma coisa interessante, que como ela é territorial, ela fica presa naqueles 8 quilômetros em volta do lugar onde ela morreu, os vilarejos, as pessoas ali em volta meio que podem criar mitos, assim, sabendo que aquela região é perigosa. Então, talvez não seja tão difícil assim descobrir onde tem uma Banshee. É só você ouvir o povo conversando numa taverna sobre florestas perigosas à noite. Então o grupo descobre onde tem uma Banshee, leva essas caixinhas gravadoras e leva uns espelhos e vão lá provocar. Várias caixinhas, então. Só que como que o grupo vai sobreviver ao lamento da Banshee? Porque ela tem que chorar ali pra poder Algodão, gravar. algodão, gente. Não, Algodão. não, algodão não vai servir, não. Mas- É dano psíquico. Mas Vai entrar na você mente. não vai escutar. Não, vai. Deixa eu ver aqui. Não, é ouvido, é se ouvir. Clérigo. Se a pessoa não consegue ouvir, Então, mas ela tem não que é ter afetada. esquema do clérigo ficar a 9 metros de distância Pra do curar o grito, pessoal. pra poder curar o pessoal. Mas a Banshee, entendeu? ela pode não saber que o pessoal tá com proteção no ouvido, dá o lamento dela e ninguém cair. Aí ela some, viu que não deu certo. Mas você acha que o mestre vai deixar isso Deixa, acontecer? o mestre Não. deixa. Então, Não, o plano mestre não infalível. vai deixar esse negócio do ouvido Protetor funcionar. de ouvido. Tem que fazer um negócio mais certo, que o clérigo vai ficar à distância pra soltar lá, Não, né, ninguém as vai magias sem proteção de cura e ouvido tudo lutar mais. com uma Banshee. Ninguém. Se você sabe que é uma A Banshee, proteção de ouvido não vai funcionar. talvez não funcione, porque o vai grito funcionar. realmente é muito alto. É. E outra, você nunca sabe quando a Banshee vai aparecer, então um grupo vai ficar surdo o tempo todo. Não, o grupo, ele vai correr o risco, mas ele tem que já tomar as precauções pra isso, porque é mais importante conseguir, né, gravar Gravar a voz, o grito dela. o grito dela. E qual que é a sua ideia, Lina? Bom, a minha ideia é a seguinte. Existe uma cidade, um pequeno vilarejo, tá? Que sabe que tem uma Banshee próxima Num bosque ali. num bosque perto deles, tá? E eles eles não Não fazem nada a respeito. fazem nada a respeito, Tá lá. nunca fizeram nada, É tá? bom não fazer mesmo, senão Tá morre. lá, eles têm, de certa forma, um pouco de medo, né? E eles descobriram, porque ela também não ataca. Eles deixam ela lá no território dela, e eles estão ali, ela não consegue nem evitam a sair dali. região. Eles sabem exatamente o território da Banshee. E eles sabem que tá tendo uma onda de ataques de orcs que tá vindo pra direção da cidade deles, né? Então, a ideia é que o grupo tenha que criar armadilhas, né? Que faça com que esses orcs vão desviando o caminho até eles Chegarem no entrarem bosque. no bosque da Banshee. Irado, hein? E Atrair aí os faz orcs. um cercadinho assim em volta da área da Banshee grande, Prende né? eles lá dentro. E prende eles lá dentro e vê como é que vai ser, né? Se os orcs vão. Ela não vai gostar, porque os bichos são feios pra caramba, né? Mas ela não vai gostar de vida nenhuma, Exato, né? mas vai Você tem matar que todo provocar mundo. ela com espelhos também. Dá uns espelhinhos pros orcs. Exatamente. E aí tentar fazer com que esses orcs aí vão pra área dela. Gostei. Eu não sei se é uma ideia assim, né? É uma ideia muito- boa, sim. Eu gostei bastante. Mas vamos usar a Banshee a favor do... Meio que a favor Usar do como grupo. arma. É. Exatamente. Muito bem, Lina. Então vamos agora falar os monstros que estão para votação para o nosso próximo vídeo da série Monstros de D&D. Como já adiantamos, o O Verme Verme Púrpura Púrpura subiu. subiu de novo, hein? Olha só, Subiu de gente. novo, hein? Ele vai cair, será? A live foi incrível. Foi. A gente teve nosso 450 ápice pessoas ao mesmo tempo. de Foi pessoas na live. Foi inacreditável. muito divertido.
E o verme púrpura venceu. Então, responsabilidade, hein? Não pode deixar cair de novo, gente, senão vai ser chacota, né? Pois bem, então o Verme Púrpura venceu pela segunda vez a Série B, subiu pra votação, né, pra concorrer a um vídeo. Então, por favor, gente, façam esse Verme Púrpura ganhar o vídeo, que eu não acredito. Ou faz ele cair de novo. Porque, olha, tem monstros super legais lá na Série B que ficaram, os orcs caíram pra Série C. Não, time Verme Púrpura Ratchaza ressuscitou. Caiu, o time gente. Verme Púrpura está de volta. Vamos ver se eles têm, né, essa penca toda ou se eles só fazem barulho nas lives. Fica a provocação aqui. Então vamos ver como é que vai ser. E daqui uma semana a gente faz mais uma Série B para mais um monstro subir para ganhar um vídeo. E aí, para acompanhar aí o Verme Púrpura, vamos colocar um novo monstro também na Série A agora, que vai ser o Etim, um primo distante dos gigantes, um bicho que eu gosto bastante, que é um gigantão de 2 cabeças. Exato. Que eu gosto bastante. Ele é meu bobão, ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Muito bom. Então vão agora, corram lá na aba comunidade aqui do YouTube e votem no próximo monstro. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Castigadas. Amaldiçoadas. Maldição da Banshee. Exatamente, por não serem, né, as criaturas para quem... Opa! Eita!